Bendito seja Deus nas alturas. E aqui nós estamos a ver o apóstolo Paulo. Ele escreveu aos nossos queridos irmãos filipenses. E o que o Paulo escreveu veio da parte de Deus e nós temos que ver qual é a circunstância que o Paulo estava a escrever essas coisas. Ele ilustrou muitas coisas desde o capítulo 1 até chegar ao 3. Ele mostrou muita coisa para nós. E esta palavra serve para lição para nós hoje. Bendito seja nosso Deus. Eu dou o tema dessa mensagem: prosseguir o alvo sem desistir. Aleluia. Então, o apóstolo Paulo aqui ilustra a nossa caminhada com Cristo é como atleta. Meus queridos, nós temos visto os atletas, a dedicação dos atletas quando eles estão a competir, eles só têm um alvo. Que aquele prêmio que está adiante, ele tem que se esforçar para que ele puder ter esse prêmio. Aleluia. Meus queridos, o apóstolo Paulo pega esse exemplo dos atletas. Meus queridos, ao correr, não é quem corre mais é que vale, mas exige a resistência. Aleluia. Mesmo no caminho do Senhor que estamos, o caminho é tão longo, meus queridos. E nós temos um caminho tão longo. Quando nós estamos a caminhar, nós temos que saber que todo tipo de emoções vai nos seguir. É tristeza, é choro, é mérito, demérito, alegria. Tudo isso vai nos seguir. E eu digo sempre, meus queridos, o caminho do Senhor não é como alguém está a conduzir na autoestrada. Ponha a quinta mudança, é só andar, não. Mas o caminho do Senhor é como alguém está a conduzir dentro da cidade. Aleluia. Você está a andar, quando chega no sinal vermelho, você tem que respeitar, para até que o sinal chega ao verde, você passa. Se não respeitar isso, o irmão vai preceder o mundo dos mortos. É. Porque muitas das vezes, meus queridos, não é termos carta de condução é que nos deu o privilégio de não respeitar o código da estrada. Temos carta de condução e temos que respeitar o código da estrada. Senão, é um caso sério para nós. Aleluia. Meus queridos, neste caminho que estamos, eu vos garanto que não estamos sozinhos. E nós não estamos a caminhar sozinhos. Nós temos o nosso Cristo. Ele prometeu-nos: eu estarei convosco até a consumação do século. Então, essa é a garantia que nós temos. E no João 17, aquela oração nos deu garantia que Deus, Jesus, está conosco. Meus queridos, muitas das vezes nós choramos. Muitas das vezes nós chegamos ao ponto de dizer que será que eu sou filho de Deus ou não? Se na realidade sou filho de Deus, por que isto, por que aquilo? Aleluia! Mas eu garanto-vos que Deus é que nos sustenta. Se não fosse Deus, eu não sei quem estaria aqui neste lugar. Aleluia!
E o mundo, como está a correr com essa toda velocidade, quem estaria aqui? Eu garanto-vos ninguém. Mas nós temos a garantia, as palavras do Mestre. Ele disse, eu estarei convosco até a consumação do século. A palavra do Mestre é sim e amém. Não é a palavra do pastor Felipe, não é a palavra do pastor Jorge, nem de um homem de Deus qualquer, mas é a palavra do Mestre, grande Mestre. Aleluia! Como ele disse que ele estará conosco até a consumação do século, e nós acreditamos que ele está conosco. Aleluia! Meus queridos, a corrida, como o apóstolo Paulo está a ilustrar, é preciso determinação. Aleluia! Aleluia! Nós vimos como os atletas, às vezes, você está a dizer mesmo que não. Esses homens correm mesmo e correm. Hein? Ele tem uma determinação que aquele prêmio que está além, eu tenho que buscar. Aleluia! E agora é preciso uma determinação. Não pode faltar aos treinos, tem que se esforçar cada vez mais, porque o desejo dele é chegar até ao fim. Aleluia! E muitas das vezes os filhos de Deus ultimamente nunca nos esforçamos. E há outros até dizem mesmo que não, Jesus Cristo já fez tudo para mim, eu já não preciso fazer nada. Não, meus queridos. Nós somos salvos, como já tinham dito aqui, pela graça, mediante a fé. Mas para prosseguir, nós precisamos de fazer algo. O nosso dia a dia. Aleluia! Senão, nós vamos ficar no caminho. Como o apóstolo Paulo diz aqui, mas querido, como estou a caminhar, eu faço algo que o que está atrás eu esqueço. E agora só vejo o que está à minha frente. Aleluia! Ele aqui está a nos dizer de não vivermos do passado. Sabe que há pessoas que são mestras de viver o passado. Eles só dizem, quando você está com ele só vai te dizer quando eu era. Então, mas você ainda está em vida. Eu já fiz isto e aquilo, mas aqui o apóstolo Paulo diz, uma coisa que eu faço, eu vou ler no 13, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão. Aleluia! Meus queridos, a vida cristã é presente, porque o que nós já fizemos já não volta mais. É por isso que eu gosto muito deste cantor, um pensador português. Ele cantou assim: o tempo que passou já não volta mais. Esse aí não são os cotas que devem saber. Os mais novos estão ligados mais a saltarem. Hoje em dia as músicas também já não trazem mensagem. Aleluia. Porque não há pensadores. Aleluia. Aquele cota cantou, eu disse, vamos vivendo a vida. Porque o tempo que passou já não volta mais. Na realidade das coisas, meu querido, nós podemos fazer coisas melhores no passado e elas já passaram. Como o ano 2024. Obrigado. O ano 2024
seja ela era muito boa, nunca mais vai voltar. Aleluia! As nossas vidas idem. Há muitos dizem que quando eu era nos anos 2000, nos anos que eu tinha muito trabalho e tinha muito dinheiro, tinha isto e aquilo. Meu querido, é a razão pela qual nós temos que aproveitar o presente. Aleluia! Aleluia! Se não nos aproveitar o presente, porque o passado já não volta mais. Agora só temos presente. Aleluia! O apóstolo Paulo aqui diz, amados irmãos, algo que eu faço esquecendo o que passou. Ele não está dizendo que não, eu já plantei igreja, ele não está a relatar aqui, já plantei igreja ali, já plantei igreja para colar e já não preciso mais. Aleluia! Ele disse que eu não julgo que já cheguei. Mas uma coisa que eu faço, esqueço o que atrás ficou. Aleluia! Mas, querido, para as pessoas que pensam que já chegou, é raramente fazer algo novo. Porque a nossa mente fica limitada. Quando você diz que já cheguei, a nossa mente fica limitada. Mas aqui a Bíblia diz, o apóstolo Paulo, ele não está olhando daquilo que ele já fez, mas ele está olhando daquilo que há de fazer a frente. Ele está olhando daquilo que ele está a fazer. Aleluia! Meus queridos, assim ficamos limitados. É a razão pela qual há pessoas que dizem, quando eu entrei na vida cristã, eu ia evangelizar casa a casa, eu ia pregando em todo canto, mas, querido irmão, você está em vida. Aleluia. Você não morreu. Porque é a razão pela qual a Bíblia diz que só os vivos que devem louvar Deus. Os mortos não louvam a Deus. Meu querido, quando nós estamos em vida, ainda podemos fazer ainda melhor. Ainda podemos fazer o melhor. Não esperamos que começarmos a contar sempre daquilo que já passou. Aquilo que já passou, já passou. Os que viveram aquele tempo apreciaram a obra que você fez. Mas hoje, Deus peça-nos que nós podemos fazer algo novo para Deus. Aleluia! Aleluia! Meus queridos, a corrida que nós temos, ou a nossa caminhada, nós precisamos de pagar o preço. Aleluia! Chega esse ponto na vida cristã, se há algo difícil que nós cristãos não gostamos de fazer, é pagar o preço. Aleluia! Meu querido, se formos ver todos conhecidos da Bíblia, ou no mundo atual que nós vivemos, pagaram preço. Aleluia! Pagaram o preço. Até Jesus Cristo, para nos resgatar, ele pagou um preço. Meu querido, o caminho da cruz não foi fácil. O caminho da cruz não foi fácil. Há muitos que dizem que não, ele conseguiu porque ele é Deus. Não. A Bíblia diz Jesus Cristo Deus, Jesus Cristo homem. Quando ia caminho da cruz,
Ele sentia dor como um homem. Como nós sentimos se alguém nos alijar, ou se alguém alijar o que ele sente, é isso que Jesus sentiu também. Aleluia. Há muitos que dizem que não, se calhar, como ele é Deus, desvajou, não estava lá. E não. Aquele não é boneco, é pessoa que foi à cruz. Quando lhe batia, ele estava a sentir como um homem. Tudo quanto lhe fazia, ele sentia como um homem. Aleluia. Meus queridos, nós devemos pagar o preço. Nós devemos pagar o preço. Hoje em dia, é como os nossos filhos que nós criamos quando vão à escola. Eu, às vezes, os meus, na altura, quando eram mais pequenos, né? Às vezes vai lhe acordar, o filho já está na hora. Ô pai, deixa-me dormir mais uns 5 minutos. Às vezes eu pensava, mas esse filho já dormiu noite inteira. E os 5 minutos vai lhe fazer o quê? Aleluia. Finalmente, amanhã, quando vai ser chamado doutor, médico, qualquer profissão que ele pode seguir, as pessoas estão a ver o atual. Mas as pessoas não veem o passado. As pessoas não veem o sacrifício que a pessoa fez. Aleluia. Nós estamos a ver aqui cantores, pastores, pessoas a se envolver na obra do Senhor. Nós só vimos o presente. Mas o sacrifício que eles fizeram no passado, ninguém sabe. Aleluia. E agora, para pagar o preço, não é dado a qualquer pessoa. Aleluia. Às vezes, há pessoas que vêm nos ensaios, é preciso um empurrão. É preciso que alguém chama, é preciso que alguém ande à tua atrás para vir à igreja. Meu querido, é para o seu bem. Aleluia. Aleluia. É para o seu bem. A Bíblia diz, provai e vede que o Senhor é bom. Porque, meu querido, alguém que já provou o Senhor não precisa um empurrão. Eu não acredito que alguém que já provou, já viu que o Senhor é bom, não precisa um empurrão. Aleluia. Não precisa um empurrão, porque ele já viu as maravilhas do nosso Deus. Não preciso que alguém lhe empurra. Já não preciso que alguém ande à sua atrás. Aleluia. Outro dia, eu liguei a alguém, não estava a ver, já vai um bom tempo. Já não estava a ver há 3 semanas. Eu lhe liguei. Liguei a primeira vez, não atendeu. Liguei a segunda vez, não atendeu. A terceira vez, ela atendeu. Então, tudo bem, irmão, tudo bem, tudo bem. Eu te liguei para saber como tu vais. Não, próximo domingo eu vou vir já à igreja. Eu disse, não, eu não estou te ligar para você vir à igreja. Eu estou te ligar para mim saber se você está bom ou não. Agora, de lado a mulher que diz, essas igrejas deles também. Aleluia! Então, eu não tenho ninguém para ligar, o saldo é meu, o telefone é meu, estou te ligar simplesmente para saber como tu vais. Eu lhe disse, irmão, eu não estou te ligar para você vir à igreja. Você vir à igreja ou não vir à igreja, Deus continua a ser Deus. Você fazer ou não fazer, Deus continua a ser Deus. Você fazer sacrifício ou não fazer sacrifício, Deus continua a ser Deus. Muitas das vezes,
As pessoas pensam que, nós crentes pensamos que estou a ir, senão as pessoas vão me ligar, senão as pessoas vão pensar que eu estou a fugir da igreja. Não é essa a expectativa. Nós viemos à igreja porque nós amamos a Deus. Nós temos que vir com essa expectativa. Quem ama a Deus, meus queridos, não é preciso ir por algo. Não preciso ir por algo, porque ele sabe que Deus é meu Pai. E esta obra do meu Pai precisa de mim. Aleluia! Nós estamos aqui na obra do Senhor porque Deus nos ama. Ele nos amou primeiro antes de nós vir aqui. Porque eu ainda não era nascido, Jesus já tinha morto para mim. Aleluia! Igualmente o irmão. Então nós amamos a Deus e a razão pela qual nós estamos aqui. E agora, quem ama a Deus não precisa um empurrão. Ou para vir no ensaio é preciso um empurrão. Para trabalhar para Deus é preciso um empurrão. E deixa-me te dizer, meu querido, se você está aqui, não está aqui para o pastor. Está aqui para a tua vida. Aleluia! Porque não é o pastor que morreu na cruz para ti. Não é o pastor. Ainda se a dizer que não, irmão Felipe vai à cruz por esses irmãos, vou dizer, não, eu tenho filhos. Porque não tenho essa capacidade de ir à cruz. Mas alguém o já fez. Aleluia! Nós temos que ter ainda consideração dessa pessoa que foi à cruz. Porque o caminho da cruz não foi fácil. Até, às vezes eu penso que Jesus podia mandar um dos anjos dizer ao Pai que não, Pai, eu a cruz mesmo, como tem, eu sou o único. Então, como tens muitos anjos, se calhar manda só um anjo para ir lá à cruz. Como eles são muitos anjos, como são muitos, se calhar não vai fazer muita falta. Aleluia! Mas ele não o fez. Aleluia! Jesus Cristo se entregou, ele pagou um preço incalculável. Ele pagou um preço que ninguém pode pagar. Ele pagou um preço que pode valer tudo desse mundo, nem chega. Aleluia! Porque a tua vida, a minha vida, custou a vida do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É a razão pela qual nós temos que ter essa consciência que nós estamos aqui para o Senhor. Nós estamos aqui porque nós amamos a Deus. Aleluia! Na nossa caminhada, aqui o apóstolo Paulo diz, todos, pois, somos perfeitos. Tenham este sentimento e se, porventura, pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Aleluia. Meu querido, aqui o apóstolo Paulo frisa algo a dizer que nós todos, como amamos a Deus, como somos filhos de Deus, temos que ter um sentimento. Aleluia. Meus queridos, qual é a tua expectativa da igreja? Qual é o sentimento que tu diante da igreja? Aleluia. Aleluia. Muitas das vezes, nós temos sentimentos diferentes. Sabe que dentro da igreja
há pessoas que vêm na igreja porque não tem sítio onde ir. Para ele, a igreja é um passatempo. Há pessoas que vêm na igreja porque ele sabe que não, como lá tocam uma boa música, só para vir dançar. A pessoa que vem na igreja é para vir ao encontro de um irmão, de uma irmã. Há pessoas que vêm na igreja porque sabe que não, lá eu vou encontrar esse fulano que eu já não vejo há muito tempo. Mas aqui o apóstolo Paulo diz que nós temos que ter um só sentimento diante de Cristo Jesus. Aleluia. 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 Meus queridos, na caminhada requer resistência. Sabe, hoje em dia, a igreja, se está como está, estou a falar da igreja universal. Quer dizer que a igreja em Portugal, a igreja em Canadá, a igreja em Angola, a igreja na França, a igreja, todos redimidos do Senhor, faz uma só pessoa. Está como está, porque as pessoas já estão cansadas. As pessoas já estão cansadas. Mas, aqui o apóstolo Paulo, o que ele explica aqui, não preciso alguém que corre mais, mas é preciso alguém que tenha a resistência. Outro dia eu estava a assistir uns atletas, estavam a correr e já percorreram muitos quilômetros. Uma menina ficou atrás, ficou mesmo atrás de todos. Cansado, já não estava conseguindo mais de caminhar, mas mesmo assim, ele estava a caminhar, o desejo dele é prosseguir o alvo. Aleluia! Porque o alvo, quando eles estão a correr, o alvo tem que chegar até a fita. Quando chega a fita, e dali ele está descansado, que chegou. Aleluia! Meus queridos, a corrida, nós temos um prêmio, o além que nos espera. Aleluia! Aleluia! Meus queridos, nós vamos desejar este prêmio. Nós desejamos este prêmio. Porque um dia estaremos lá. Regozijarmos com Jesus. Há algo que o apóstolo Paulo diz. Desejo-me partir. Mas agora não posso. Simplesmente para vos ajudar a crescer na fé. Aleluia. Porque ele já via esse algo que ele nos explica aqui. Em outras palavras, no livro de Timóteo, ele disse, o seu filho, ele disse, combati um bom combate e guardei a fé. Aleluia. E, meus queridos no Senhor, qual é o combate que nós estamos a fazer? Eu não sei. Qual é o combate? Estamos a combater contra quem? Hoje em dia, meus queridos, nos combatemos entre irmãos. Nos combatemos entre irmãs. Isso que é triste. Aleluia.
O apóstolo Paulo disse, ele disse, eu combati um bom combate e guardei a fé. E agora tenho algo que me espera. Eu combati um bom combate. Meu querido, um verdadeiro comando não vira arma contra os seus colegas. Aleluia. Até os que foram à tropa sabem a tropa na frente do combate como eles se protegem. Eu não fui, só fui a recruta. Depois, quando fugi, vim para Portugal. Não, porque a nossa tropa era diferente. Só sabe o dia de entrada, de saída não sabe. Aleluia. Eu só fui a recruta. Diga a verdade, eu só fui a recruta. Na tropa, não fui. Mas os que foram na tropa sabem como se protegem. O teu dever é proteger o teu irmão que está de lado. E nós vimos que ele se protege bem, mesmo o outro colega atingiu, nunca deixam no terreno. Eles têm que fazer os possíveis para poder lhe levar. Aleluia. Aleluia. Hoje em dia, o irmão que caiu no pecado é canção de todos. Além de nós podermos ajudar o irmão para poder levantar, mas é canção para todos. E tu sabe, então o irmão fez isto e aquilo. Além de aproximar o irmão, porque a palavra que eu encontrei aqui em Portugal, antigamente, não sei, agora já não ouço muito, dizia-se assim, torto ou direito, mas vamos caminhar. Mesmo cair, não fica no chão. Tem que se levantar. Aleluia. Igualzinho da nossa caminhada. Porque há irmãos que são especialistas. Você vê mesmo que não, ele é mais santo que toda a igreja. Aleluia. Mas isso é mentira. Deus é que conhece o teu coração. Nós podemos nos mostrar que somos santos. Mas Deus conhece-te mais que ninguém. Aleluia. Nós podemos mostrar às pessoas que somos santos. Porque nós somos justificados pela fé. Somos santos. Mas Deus é que conhece o coração de cada um de nós. Aleluia. Deus é que conhece a caminhada de cada um de nós. Porque muitas das vezes, meu querido, a vida cristã não é aqui na igreja. A vida cristã é lá fora. Aleluia. Uma vez eu já contei isso, vou contar de novo hoje. No tempo de Covid, nós todos como éramos ninjas, ninguém sabe quem é esse. Então, eu estava na caminhoneta. Estamos a caminhar. Depois entendi que essa aqui é minha irmã, mas não congrega conosco aqui na congregação. Ele é de outra congregação. Depois, eu lhe pisei mesmo de propósito. Não é para doer, mas lhe pisei assim, de propósito. Lhe pisei. Quando abriu a boca, para as pessoas que falam em língua, que eu conheço, aquela irmã é uma delas. Fala muito em línguas. Tipo, mesmo no dia do Pentecostes, ele estava lá. No dia de Pentecostes,
Faz de conta que ele estava lá. Fala. Eu disse, irmã, calma. Calma o quê? Eu disse, mas olha só como tem muita gente aqui na caminhonete. Depois, eu tirei a máscara. Eu disse, papá, por que me faz isso? Eu disse, tu lembras quando eu vim pregar na vossa congregação? Eu disse, nós temos que moderar a nossa língua. Nós não podemos precipitar. Papá, por que me fez isso? Eu também disse, olha, estou aqui tipo fiscal, só para saber se você... É só para saber se você anda a ouvir mesmo a palavra ou não. Eu disse, mas irmã, desculpa, já? Eu disse, você me fez muito mal. Depois ele me disse, é algo que veio já de casa. Então, o que você falou aqui vai culpar mais casa, mas quando chega em casa, mais porque veio de lá, não é de casa, mas ou de outro sítio. Aleluia! Aleluia! Nós temos uma meta a cumprir. Como eu já disse, o caminho é longo. Meus queridos, neste caminho que estamos, nós vamos encontrar muita coisa. Mas é muita mesmo. Como já eu disse, o caminho do Senhor não é como alguém que está conduzindo na autoestrada. Nós estamos a conduzir dentro da cidade. Aleluia! Nós vamos ver as coisas que às vezes nunca vimos. Vamos ver as coisas que vai nos aborrecer. Mas eu tenho essa vocação de chegar até a meta final. Porque o meu desejo não é das pessoas que estão a cair, não é das pessoas que estão me dizendo que você não está a correr bem, não é das pessoas que estão a falar que não é preciso mais corrida, porque, meus queridos, a nossa vida cristã ou a nossa vida do dia a dia não depende daquilo que as pessoas falam para nós. A nossa vida depende daquilo que Deus quer para nós. Esta é a nossa vida. Porque as pessoas vão nos mostrar sempre Deus. As pessoas vão nos zombar sempre. As pessoas vão sempre murmurar contra nós. Principalmente nós pastores. Nós, se fôssemos sal, nós já não existíamos. Eu estou a vos falar a verdade. Porque a ovelha do animal não fala. É por isso é comparado com Jesus. Foi levado no matadouro, mas não disse. Mas ovelha do homem? Misericórdia. Ovelha do homem fala. Mas ovelha mesmo do animal não fala. É a razão pela qual Jesus foi comparado à ovelha. Indo no matador, mas não disse nada. Mas ovelha do homem, às vezes, nas nossas vidas, você vai ouvir algo que vai te chocar, até você não tinha pensamento que ia ouvir nesta pessoa. Mas você ouviu. Mas não é isso que vai te aborrecer correr. Continua a correr até chegar à meta. Aleluia. Continuamos a correr
até chegar à meta. Não é o que as pessoas falam que vai nos aborrecer. Nós continuamos a correr. Aleluia. Aleluia. Então, estou quase na reta final. O apóstolo Paulo, ele tinha uma técnica. Quando ele fazia o seu trabalho, ele faz de conta o último dia da sua vida. Se nós queremos chegar à meta final, nós vamos considerar isso. Ao trabalhar, ao fazer coisa de Deus, faz de conta que você nunca fez. Hoje é o último dia. E dali, Deus vai nos ajudando até chegar à meta. Aleluia. Para nós chegarmos à meta, nós temos que cuidar dos nossos ouvidos também. Aleluia. Aleluia. Sabe que a fofoca é um dos venenos mais terríveis que pode destruir a igreja do Senhor. Ah, pastor, o irmão fulano disse isso e aquilo. Ah, a irmã fulana disse isso e aquilo. E agora, o homem mais sábio do mundo, que é o Salomão, ele disse assim: quem leva a mensagem não leva como ela é. Ou aumenta ou tira. Aleluia. Meus queridos, há ouvidos nesse caminho que estamos, tornou tipo lixo. Ele ouve tudo. Meu querido, isso vai te estragar a ti. Ele está sossegado no outro canto, porque quando alguém vem falar algo diante de ti, você tem que pensar, mas qual é o interesse daquilo que o irmão está falando? Qual é o interesse? Aleluia. E se você tentar comentar algo também ali, ele leva de novo e vai lá onde ele saiu e vai comentar lá. Aleluia. É melhor quando você ouve isso, não comenta nada, ou põe a fechadura na boca e não dizer nada. Aleluia. Porque nós temos que combater um bom combate e guardarmos a nossa fé até no último dia. Porque este dia, cedo ou tarde, este dia virá. Aleluia. Este dia virá. A igreja podemos levantar.